Salve, 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 galera. Estamos no ar, estamos juntos. Sextou com um ar um pouco mais leve, né? Galera mais aliviada depois dessa vitória importantíssima, dificílima, de certa forma sofrida contra o Cruzeiro no Maracanã, com o Fábio fazendo milagres, no plural, e com um belo gol que também lavou a alma, o gol do John Arias, né? Que vinha sendo já questionado pela galera, e em cima do Fernando Diniz. Está começando muito bem o fim de semana, sem dúvida, e o Fluminense está fora do Z4, pelo menos por enquanto. Vou mostrar exatamente qual é a situação. Já vou falar, já vou projetar o Fla-Flu para daqui quase 2 semanas, daqui 2 semanas, né? Porque tem notícia boa em relação ao Fla-Flu. Não sei se vocês já perceberam, mas eu vou trazer um fato para vocês aqui sobre o Fla-Flu, que acontece, repito, só depois da data FIFA, lá no dia 17. Portanto, 2 semanas de hoje, né? 13 dias dessa sexta-feira. Pois é, gente, e vamos falar também sobre aquela questão lá envolvendo o jogo Fluminense-São Paulo. O árbitro foi punido. Isso já tem alguma interferência na possibilidade de anulação do jogo? Será? Vou falar disso. E também de Mundial de Clubes. Guardiola se manifestou e isso nos faz pensar sobre o time do Fluminense que vai ao Mundial de Clubes. O Guardiola deu uma chiada hoje, nessa sexta-feira. Vou contar tudo isso para você a partir de agora. Vem! Tapete grená para você, nuvens brancas, céu azul, embora esteja chovendo, mas o torcedor do Fluminense está vendo só céu azul e tapete grená nessa sexta-feira. Se inscreve no canal e larga o like, é tudo de graça se você puder, me ajuda demais com o like e inscrição, e é 0800. Muito obrigado, galera, dá essa moral aí. Bom, vitória Fluminense, né? Algum treinador já disse isso, ontem ele estava do lado de lá, e foi até legal enfrentar o Cruzeiro do Fernando Diniz, né, contra aquela saidinha. O Fluminense quase marcou gols na saidinha idiota do Fernando Diniz, e agora os cruzeirenses estão malucos da vida com esse troço. Já tem um monte de gente reclamando nas redes sociais, e já teve que dar a respostinha atravessada ontem na coletiva para os jornalistas. Vocês vão analisar só o resultado, aquelas coisas que o Diniz gosta de dizer. Fato é que o Cruzeiro deu umas 3 ou 4 oportunidades para o Fluminense, foram as melhores oportunidades, principalmente no primeiro tempo. O gol não saiu dessa forma, mas foi por muito pouco. Saiu dos pés de Arias, um grande gol, um lindo gol com assistência de Paulo Henrique Ganso e uma finalização perfeita do Arias, que recolocou ele em paz com a galera, né? E agora a situação tá assim, gente, né? Não ficou maravilhosa, mas o Fluminense botou a cabeça de fora do Z4. Deixa eu baixar aqui, ó. Atlético Goianiense lanterna, 21 pontos, perdeu do Criciúma ontem. O Atlético tá rebaixado, o Atlético tem que ganhar dos 9 jogos que faltam, ele teria que vencer 8 para chegar a 45 pontos. Eu acho que esse aqui já foi. O Cuiabá ainda joga na rodada amanhã contra o São Paulo. O Cuiabá vai ser mandante. A gente tem que torcer para o Cuiabá não vencer o São Paulo. Se não vencer jogando em casa, fica em 24 pontos. É mais um que vai ficar muito longe da possibilidade de brigar ainda. Tem que tirar logo o Cuiabá dessa briga, que o Fluminense vai enfrentar o Cuiabá ainda, no Rio de Janeiro, é verdade. Mas deixa eles ficarem um pouquinho mais desanimados, seria o ideal, eles não vencerem o São Paulo amanhã. Corinthians joga amanhã também contra o Internacional e vai ser em São Paulo. Não dá para o Corinthians ganhar esse jogo, galera. Tem que secar muito. O Corinthians está em ascensão, mas tem que secar. Seria fundamental que eles não vencessem o Inter amanhã. O Vitória, esse, joga amanhã também, 4h30 da tarde, contra o Atlético Mineiro em Minas. Jogo em Minas. Pelo amor de Deus, não vai o Vitória aprontar e ganhar fora de casa do Atlético. Se Corinthians e Vitória não vencerem esses 2 jogos que eu citei aqui, o Fluminense termina a rodada fora do Z4 ainda, e com um jogo a menos do que os 2. Aí seria um cenário ideal para ficar bem tranquilo, ou pelo menos muito menos desconfortável durante essa parada da data FIFA, né? Acima do Fluminense também tem uma galera que está no bolo, Atlético Paranaense, Grêmio, né? O Grêmio joga hoje, tem que secar já o Grêmio, joga em casa contra o Fortaleza. Seria muito bom se o Grêmio perdesse do Fortaleza hoje em casa, Fortaleza brigando por título brasileiro. Juventude, Bragantino, Criciúma, até o Criciúma, eu acho que está todo mundo brigando contra rebaixamento. Então, deu uma clareada, o Fluminense está fora com 30 pontos, e desses 30 pontos, o Mano conquistou 24. 24 em 15 jogos. 24 pontos em 15 jogos. A era Diniz / Marcão foram 13 jogos, né? O Mano 15 e o Diniz 13.
Diniz, em 13 jogos, fez 6 pontos, né, junto com o Marcão, e o Mano, em 15 jogos, fez 24. 24-6. Entendeu? Para quem ainda está questionando a diferença entre Diniz e Mano, nesse momento você pode ter todas as restrições ao Mano, e eu também tenho, né, e ele foi eliminado de uma forma vergonhosa na Libertadores, principalmente, mas não dá para comparar o desempenho do Mano com o do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro. Se o Fluminense se salvar, vocês podem fazer uma estátua para o Mano também. Se salvar do rebaixamento, Mano vai ter feito um grande trabalho, porque era uma pontuação dificílima de recuperar o buraco onde deixou o Fernando Diniz. Ponto. Tá? Próximo jogo do Fluminense, galera, é contra o Flamengo, dia 17, daqui 2 semanas, daqui 13 dias. E tem uma situação aí, o pessoal não está prestando atenção. O Flamengo joga quinta-feira com o Fluminense, uma quinta-feira, dia 17, jogo à noite, 8 da noite no Maracanã. Flamengo é o mandante, e no domingo tem o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians em São Paulo. Então joga quinta à noite contra o Fluminense e domingo à tarde pega o Corinthians em São Paulo. A pergunta é, o Flamengo vai vir com o time titular contra o Fluminense na quinta à noite? Acho que talvez não. Tudo bem que vai ter tido a parada longa aí da data FIFA, mas o Flamengo vai vir com todos os titulares na quinta-feira para arriscar perder algum titular e jogar 3 dias depois, à tarde, contra o Corinthians em São Paulo. Eu acho que há uma chance do Felipe Luiz, que é o atual treinador do Flamengo, poupar jogadores, o que, obviamente, seria uma boa notícia para os tricolores, né? Pegar o Flamengo sem a sua força máxima seria o ideal, porque o Fluminense vai ter 3 jogos em sequência no Maracanã. Já teve o Cruzeiro, vai ter o Flamengo, e logo depois o Atlético Paranaense, na terça-feira seguinte, no dia 22 de outubro. 3 jogos em sequência. Já conquistou 3 pontos. Se fizer mais 1 ou 3 contra o Flamengo e vencer o Atlético Paranaense, aí, cara, vai respirar bastante. Então, uma sequência crucial essa que o Fluminense tem agora no Maracanã para realmente botar, não vou botar o boi na sombra, mas começar a botar o boi um pouquinho mais tranquilo, né, na sombra para fugir desse rebaixamento. E essa é a sequência crucial. São esses 3 jogos no Maracanã, porque se deixar lá para o finzinho, para o último jogo, para o penúltimo, faltando 2, 3 rodadas, aí vai ser uma situação cardíaca, de desespero e de altíssimo risco. O Fluminense termina o Brasileiro enfrentando o Palmeiras em São Paulo, é o último jogo. Deus nos livre de depender de algum ponto nesse jogo com o Palmeiras em São Paulo, né, gente? Ainda mais se o Palmeiras estiver dependendo da partida para ser campeão brasileiro. Você já pensou um troço desse? Então tem que resolver agora, para já, o quanto antes, a situação do rebaixamento. Galera, notícia aqui envolvendo aquela partida contra o São Paulo, que o tricolor paulista tenta anular vergonhosamente, né, no tapetão. Olha aqui a notícia que está aqui no Netflix, agora pela manhã. Árbitro de Fluminense São Paulo recebe punição. Responsável pela condução do jogo em que o Fluminense venceu o São Paulo no dia 1º de setembro, Paulo César Zanovelli foi julgado pela 5ª comissão do STJD e suspenso por 15 dias por unanimidade. Ele validou o primeiro gol da partida, marcado pelo Cauã Elias, aquela história em que o Thiago Silva botou a mão na bola para cobrar a falta, não entendeu que tinha sido dada vantagem. Durante o julgamento, o árbitro afirmou que houve falha na comunicação e que o correto seria, de fato, valer o gol do Fluminense. Ele acha que validou corretamente, e está certo ele, em decorrência da falta cometida pelo São Paulo. Na jogada ele daria vantagem, mas Thiago Silva pegou com a mão para cobrar após o Bandeira sinalizar a infração. Ele diz o seguinte, né, o árbitro: não houve falha da regra, mas eu poderia ter melhorado minha comunicação. Ela é para todos. Eu deveria ter dito, eu autorizei. Teve falha de comunicação. Às vezes a gente está correndo, tem a adrenalina, a palavra pode faltar, mas eu não poderia deixar de correr com o que é justo. O senso de justiça eu não poderia negar. Nunca posso beneficiar um infrator, disse o Paulo César Zanovelli. Vai ficar 15 dias suspenso de competições nacionais apenas. Ele vai apitar pelas eliminatórias Equador e Paraguai no dia 10 de outubro, inclusive, né? E pegou a pena mínima no artigo 259 do CBJD. Pena mínima, a pena poderia variar de 15 a 120 dias, ele está suspenso por 15 dias de competições nacionais, e porque acertou, agiu ali de uma forma errada na hora de comunicar o que ele tinha feito, e ele reconhece isso, mas acertou fundamentalmente, né, na ética do jogo, em não beneficiar o infrator e fazer o que era justo. Né? E eu aplaudo muito o Zanovelli por isso, e por ter a personalidade de manter isso hoje no julgamento, e dizer, fiz o certo, fiz o justo. Ele está pagando com uma suspensão de 15 dias, mas sim, ele fez o justo e beneficiou o jogo, ao contrário do que o Palmeiras, do que o São Paulo quer fazer crer.
Então está punido o Zanovelli, mas o jogo, meus amigos, esquece. Né? Já tinha começado o julgamento em relação à anulação do jogo. Não vai acontecer a anulação. E vai ser de goleada, né? Vão retomar o julgamento a qualquer momento, mas não tem a menor possibilidade desse jogo ser refeito. Pode considerar tranquilamente os 3 pontos na conta do Fluminense. São Paulo vai continuar sonhando com isso aí. Quase que falei no Palmeiras aqui agora há pouco. Falar no Palmeiras, né? Vocês viram isso aqui, galera? Olha só, né? Enfim, ó, tá aí no Netflix, emprestado pelo Fluminense. Agner estreia na Copa do Brasil Sub-20 pelo Palmeiras com gols e assistência. Ele jogou nessa partida de ontem. O Palmeiras não tomou conhecimento do União ABC, do Mato Grosso do Sul. Aplicou uma goleada de 12-0. E adivinha, o Agner fez 2 gols e deu uma assistência. Olha aí a postagem do Agner. Dói o coração de ver o Agner com a camisa do Palmeiras, tá? Fazendo uma postagem, todo orgulhoso. Botou aqui, estreia na Copa do Brasil, CBF, 2 gols, uma assistência. Só agradecer a Deus por tudo. Então, 12-0. Claro que o Agner ia aparecer, claro que ele ia ser uma das figuras principais do time do Palmeiras. Quer ver um dos gols dele? Eu mostro aqui para vocês. Ó. Vou mostrar um gol do Agner nessa goleada do Palmeiras por 12-0. Olha o tapa que ele dá, olha a facilidade, olha como é que tremeu, né, para não dizer o contrário, na frente do goleiro, minha gente. Olha o gol do Agner aqui, ó, que foi o 11º do Palmeiras. Já estava 10-0 nesse momento, ele fez o 10. O seu. Cruzamento do Ednei e a batida! É recorde. Acharam que o Agner tremeu aí? Hã? Olha o replay. Olha o tapa. Veio de trás, bateu com estilo. Se fosse um outro aí caneludo, ia mandar a bola na arquibancada, né? Pois é. E a gente tem que conviver com o Fluminense hoje sem reserva para o Paulo Henrique Ganso, enquanto está o Agner aí, 18 anos, no Palmeiras, de graça, com valor fixado. Se o Palmeiras achar ele ok, vai comprar rindo. Né? O preço do passe fixado é de $1 milhão por 50%. Ou seja, aí o Palmeiras usa o moleque por sei lá quanto tempo, por 5 anos, ganha um monte de título, revende ele por 30 milhões e o Fluminense vai ficar só com metade. Ah, mas vai ficar com a metade. Sim, quem é que está usando o jogador? Quem é que está desfrutando do moleque muito promissor de Xerém? É o Palmeiras. O pobrinho Palmeiras, a quem o Mário fez o favor de doar o Agner. É surreal, é revoltante. Isso só vai ficando pior, essa história. Vocês acharam que o Agner não ia jogar no Palmeiras? Estão de brincadeira, né, gente? Tá lá, titularíssimo, fazendo gol, dando assistência, 2 gols e uma assistência nessa partida de ontem. Gente, uma notícia aqui envolvendo o Mundial de Clubes, né, do qual o Fluminense vai fazer parte no ano que vem. Notícia de agorinha, tá? Guardiola critica a FIFA por regra para o Mundial de Clubes. Vamos dizer quem levar? Ele expôs insatisfação, porque a FIFA agora baixou uma determinação que obriga as equipes a levarem os melhores jogadores para o torneio. Todo lado do Guardiola, já aviso, tá? Não poupou críticas. O técnico do Manchester City deixou claro o descontentamento com a exigência. A competição vai acontecer entre junho e julho do próximo ano nos Estados Unidos. Aí ele diz o seguinte: quem são os melhores jogadores? Talvez a FIFA precise me dizer quais jogadores eles consideram os melhores. Eu não entendo. Levaremos todo o elenco. Jogaremos mais de uma partida, então levaremos mais de 11 jogadores. Criticou o treinador espanhol, aí o Pep Guardiola. Tá? Ele fala o seguinte: não sei quem são os melhores jogadores, depende de como chegarem naquele momento. Talvez os melhores jogadores para a FIFA cheguem em péssimas condições. Isso pode acontecer por vários motivos, pessoais, físicos, lesões. Vou escalar outro, não vou deixá-los dizer antes do jogo qual atleta escalar. Eu vou decidir, disse o Pep Guardiola. Tem toda a razão, isso é sempre subjetivo. Isso me lembra aquela determinação quando o Campeonato Carioca vai acontecer. Aí a televisão que tem os direitos, a federação diz o seguinte: é obrigatório os times levarem seus times titulares para os jogos. Os clubes jogarem com suas equipes principais no Campeonato Carioca. Mas qual é a equipe principal? Isso é subjetivo. Se o treinador escalar os chamados reservas, ou o que a gente acha que são os reservas, e falar que aquela é a equipe principal naquele momento, é a equipe principal. Então esse é o tipo da determinação, da regra, né, que não cola. É só para tentar intimidar. Porque ninguém tem como dizer se aquele time é o principal, se os jogadores são titulares ou não são. Dá para entender o que o Guardiola está dizendo. Né? Se aquele time for o principal para ele no momento, vai ser. Aliás, se o Fluminense não jogar com o time principal no Mundial, vai jogar com quem, hein, gente? E outra, o Fluminense, quando for para o Mundial, no meio do ano que vem, qual será o time principal? Quantos desses jogadores que o Fluminense tem hoje vão ficar para o ano que vem?
Vai ser essa galera aí, essa velharada, esses semi-aposentados? Qual vai ser o time principal do Fluminense no Mundial? Vai ter Guga, vai ter Serna, vai ter... Quem mais? Vai ter Martinelli ainda, vai ter o Bernal, vai ter o Vitor Hugo. Não dá para ter a menor noção hoje. Então tá certíssimo o Guardiola. O time principal do Fluminense naquele momento vai ser o time principal. Talvez seja um time muito menos principal do que a gente está imaginando hoje. Né? Mas é só para a gente falar um pouquinho desse Mundial de Clubes. Está cheio de coisa, está cheio de polêmica envolvendo o Mundial. Tomara que ele aconteça realmente, né? Mas fora de campo, as polêmicas já foram criadas e muitas, e ainda falta aí em torno de 9 meses para o Mundial dos Estados Unidos, Mundial de Clubes de 25 começar. Tá bom? Galera, larga o like, se inscreve no canal, curta a sua sexta-feira, esse dia de alívio, um ótimo fim de semana para todo mundo. Deixe seu comentário e curte. Um abraço, valeu!